Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso treinamento e agora a gente vai falar a respeito de um princípio. Durante toda a sua jornada, saindo da faixa branca até chegar ao módulo faixa preta, a conquistar a faixa preta da sua própria vida, eu sempre darei uma pincelada em alguns princípios. Alguns princípios que são norteadores para a nossa jornada. E o primeiro princípio que você está aprendendo no nosso treinamento é justamente o princípio do... O ego é o seu maior inimigo. O seu ego pode destruir os seus objetivos, pode destruir o seu negócio, pode destruir a sua carreira e os seus relacionamentos. E por que eu estou te falando isso? A definição de ego basicamente é uma crença doentia na própria importância. Muitas e muitas vezes da minha vida eu tive um ego elevado. O ego foi um grande adversário que eu tive que enfrentar. Não só na vida profissional. No relacionamento familiar, em relacionamentos amorosos, em todas as... até mesmo no esporte. Quando eu comecei a minha jornada no jiu-jitsu, eu comecei por acaso. Eu era um aluno mediano para bom no Muay Thai, que é um esporte de combate onde você usa socos, chutes, joelhadas. E eu não sabia nada a respeito de jiu-jitsu. Quando eu recebi o convite para treinar jiu-jitsu, o ego bateu na minha porta. Falando o seguinte: cara, mas você já está bem no Muay Thai? Para que você vai para o jiu-jitsu? Para sofrer, para recomeçar do zero. Era o ego batendo na minha porta. O ego, meu inimigo, tentando me impedir de construir algo novo. Em busca da novidade. Em busca de algo que poderia fazer sentido para mim. Quantas vezes já aconteceu com você? Além disso, outra vez que o ego me atormentou, me atrapalhou muito. Quando eu abri o meu primeiro negócio, eu nunca tinha estudado nada a respeito de marketing, de vendas, de atendimento ao cliente, de quebra de objeções. Eu nunca tinha aprendido nada a respeito de empreendedorismo, a fazer um fluxo de caixa, a gestão comercial, como fazer ali a precificação dos produtos, como marcar um produto, colocar uma margem que pagaria os meus custos fixos e eu poderia obter lucro. Eu não sabia nada disso. Agora, quando você tem um ego elevado, você sequer vai em busca desse conhecimento. Por quê? Aquela crença de que eu sei tudo, de que eu tenho todas as ferramentas e todo o conhecimento. Isso é um problema. O seu ego vai destroçar você. O seu ego vai atarazar a sua vida. E qual que é o preço que você vai pagar por causa do seu ego elevado? Você precisa entender o seguinte: o ego é um adversário que ele é citado por quase todos os filósofos da nossa história. Obras de arte, livros, vídeos, palestras, todas as culturas e todos os tempos mostraram que grandes nomes pagaram um preço alto demais pelo seu ego. Primeiro nome da história que pagou um preço elevado pelo seu ego: Napoleão Bonaparte. Lembra dos livros de história? Eu lembro da minha professora, Carmen, contando as histórias de Napoleão, que resolveu invadir a Rússia e enfrentou um terrível exército russo durante aquele inverno ali de menos 20, menos 30 graus Celsius. Mais de 500 mil franceses foram para a Rússia e menos de 30 mil franceses voltaram da Rússia. Outro grande nome da história que pagou um preço elevadíssimo pelo seu ego: o nosso querido Steve Jobs. Talvez você está assistindo esse treinamento de um iPhone. Você conhece todo o poderio da Apple. Entretanto, Steve Jobs tinha um dos temperamentos e um dos egos mais terríveis de toda a história do empreendedorismo. Steve Jobs, inclusive, chegou a ser demitido da empresa que ele próprio fundou. O que foi bom para ele e que foi bom também para a Apple. Porque nesse momento eles puderam se refazer. Primeiro, Steve Jobs se refez, se reconstruiu como uma pessoa e como um profissional e como um líder. E a Apple, futuramente, precisou ali daquela estrela para que pudesse chegar ao patamar que ela está hoje.
E a partir de agora você precisa entender que você está completamente livre para aprender. Todo faixa preta ele precisou começar do zero. Dominar o seu ego vai te proporcionar os mais altos níveis de poder e sucesso. Quando você perceber a influência negativa no ego, quando você perceber a influência negativa do ego na sua vida e combatê-lo, você será capaz de viver melhor e conquistar resultados mais extraordinários. E eu coloquei na tela aí a primeira dica de leitura da nossa plataforma. Durante todo o nosso treinamento, nós vamos indicar alguns livros para que você possa ampliar a sua mentalidade, o seu conhecimento, se desenvolver. E a dica de leitura número 1 da plataforma do Zenith Produtividade é O Ego é o Seu Inimigo, uma obra escrita por Ryan Holiday. E aí está o livro que é O Ego é Seu Inimigo, Como Dominar o Seu Pior Adversário. Agora calma, porque nessa aula você ainda tem duas tarefinhas muito simples. A primeira tarefa é, você vai pegar uma folha de caderno e vai listar 5 situações da sua vida profissional ou da sua vida pessoal onde você acreditou que era bom demais, que você era acima da média, que você tentou fazer tudo por conta própria e não deu certo. Você acabou falhando. Você acabou colhendo prejuízos com as suas ações e com a sua atitude. E o segundo exercício é escrever de 3 a 5 linhas, relatando todos os seus aprendizados, todas as lições que essas atitudes, que esses resultados, essas situações trouxeram para a sua vida. E o prejuízo que o ego elevado já trouxe para você. A partir de agora, é hora de assumir a postura de um verdadeiro faixa branca, de um aprendiz, onde eu pego o meu ego, amasso ele e jogo no lixo. Estou livre, estou nu, estou aberto para receber o novo, para descobrir o novo. Fechado? Então, faça os exercícios, por favor, não seja aquele procrastinador, não deixe o seu ego te dominar, só dá o play na próxima aula quando esse exercício estiver pronto. Tamo junto. Os